Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa através do e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos falando sobre dano moral e dano material, função social da repercussão da responsabilidade civil e seu papel nas relações de consumo. Nosso entrevistado é o juiz Lailson Braga Baeta Neves, que é titular da 4ª Vara Civil da comarca de Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Doutor Lailson, então, falávamos no bloco anterior, gostaria então que o senhor explicasse para a gente o que a jurisprudência já decidiu sobre essa questão do dano moral sobre as pessoas jurídicas. No Superior Tribunal de Justiça tem prevalecido o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, porque ela tem um nome, ela tem, afinal de contas, uma influência com esse nome na sociedade e tudo mais, mas como eu disse no bloco anterior, o meu entendimento é que esse valor do nome, esse alcance do nome da sociedade ou da pessoa jurídica, na verdade, ele tem peso e valor material, tanto é que é avaliado e até objeto de negociação, de registro, etc. Isso é uma questão para outra entrevista, outro momento, mas só para pontuar. Agora, nos tribunais e nos juizados de primeiro grau, existe realmente uma divergência, ainda não pode estar pacificada. Essa situação. Há aqueles que entendem que cabe o dano moral e aqueles que entendem que não. Baseado naqueles dois pontos que eu te falei. Sim. Entendem que cabe o dano moral, aqueles que dizem que é a isonomia entre a pessoa natural e a pessoa jurídica. E aqueles que entendem que não é passível, entendeu? De aplicar o dano moral à pessoa jurídica, dizem que há distinção entre elas e que o dano moral previsto no artigo 5º é para o ser humano, para a pessoa humana, é a dignidade humana que é atingida. Né? Nem mesmo o Código Civil de 2002 pacificou essa questão? Não, porque o Código Civil de 2002, no artigo 12, ele fala do direito à personalidade. Não é? E até fala, não é, que no caso do morto, né, o cônjuge sobrevivente e os herdeiros poderiam atuar em caso de ofensa à dignidade dele. Então, já nos dá a ideia de que realmente está se referindo ao ser humano, sim, não é? A pessoa natural, e não a pessoa jurídica. O que é pacífico, então, é consensual, é de que esse dano moral de uma empresa jurídica, de uma pessoa jurídica, pode ser transformado de ordem patrimonial. Dano O que nós material. Entendemos é que não é que o dano não exista, que ele não sofre o dano, sofre, mas é material e tem que ser demonstrado, não é? Quantificado, porque o que está sendo atingido é o patrimônio e não a honra ou a dignidade. Porque a pessoa jurídica não tem honra, com devido respeito. Ela tem a notoriedade, ela tem, não conhecimento no ramo, etc. e tal, mas ela não tem honra. A honra é inerente ao ser humano. Mesmo em caso de protesto indevido de um crédito, isso também pode gerar prejuízos? Olha, eu posso te falar pela minha experiência prática, justamente o protesto ou a inclusão do nome no serviço de proteção ao crédito são coisas diferentes, é claro, mas a repercussão para o nome da pessoa é o mesmo. O que acontece? Eu já cansei de ouvir, mas qual o problema? Quando você pergunta, o problema é que eu não posso mais comprar a crédito. Ora, se ele não pode mais comprar a crédito, e o crédito é essencial para as relações mercantis e empresariais, ele está tendo um prejuízo patrimonial, não moral, não é? Porque ele poderia comprar hoje, vender amanhã e pagar no mês que vem. Mas não pode porque o nome dele sofreu uma restrição. Então esse dano é evidentemente material. Agora, voltando então à questão da subjetividade aí, do dano moral nessas relações de consumo. Muita gente tem se aproveitado dessa situação, dessa subjetividade para reivindicar indenizações? O problema é esse. Por exemplo, ocorre... antes a gente citar exatamente uma relação de consumo para o senhor poder entender. Ocorre um acidente de veículo. E, por alguma razão, aquela pessoa envolvida no acidente não consegue demonstrar os danos sofridos no veículo. Aí ele vem e fala, mas eu sofri um dano moral terrível, porque eu levei um susto. Quase tive um infarto. Quase passei mal, senti uma dor no coração, não sei o quê. É aquela coisa, né? E o que você verifica? Quer dizer, ele quer se valer do dano moral, que é subjetivo, para obter uma indenização, porque ele não consegue comprar, ele quer fugir do ônus da prova. Não é? E quando, na verdade, não existe, porque ali o que houve foi um incômodo, não houve uma ofensa à dignidade dele, nem nada. Houve um acidente de trânsito, às vezes um acidente de pequena monta, que fica difícil auferir o resultado,
E que é isso? Isso acontece. Às vezes o sujeito vai num determinado estabelecimento, fica um tempo na fila esperando, aí ele quer entrar com ação de danos morais, aí já é outra situação, né? Não é? É porque ele acha que só porque ele ficou na fila mais tempo do que devia, a dignidade dele foi atingida, e etc. Não é? E isso é uma coisa que a gente precisa sopesar, porque a vida é complicada. Porque essa confusão não existe apenas entre as pessoas, entre os operadores de direito também prevalece. Agora, qual que é o risco, a consequência que o senhor avalia de um dano moral mal aplicado? Sabe o que acontece? Nós, juízes, nós temos, além do que as pessoas imaginam, uma função social, um dever com a sociedade muito sério. Nós temos que proteger o instituto com o qual nós trabalhamos, seja o procedimento judicial, seja... Então, se você vulgariza o instituto, você começa a desmerecê-lo, não é? Desvalorizar. E aí pode haver consequências futuras na legislação por causa disso, não é? Você pode começar a tornar a vida em comunidade extremamente difícil, não é? Você já imaginou uma situação dessa? Se qualquer situação, qualquer incômodo que uma pessoa sofra, a outra for obrigada a indenizar, já imaginou como que a vida vai ficar difícil numa comunidade? Ninguém se manifestaria, ninguém poderia mais se manifestar, ninguém poderia falar nada. Falar, olha, a sua gravata, eu não achei ela muito bonita, você me processa. Mas daqui a pouco, que mundo nós vamos parar? Então é necessário que o juiz proteja o instituto para proteger, apesar de aplicar a lei ao caso concreto, proteger toda aquela relação e toda aquela vida em comunidade. O bom senso, né? O bom senso é para Doutor Leilson, vamos fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor explicasse para a gente o que vinha a ser, então, a função social da responsabilidade civil e seu papel nas relações de consumo. A gente volta em instantes.